Muito bem, já estamos aqui para o estudo da palavra. O capítulo 14 é o nosso alvo hoje do primeiro livro de Samuel. Então nós temos um capítulo grande aqui. Quantos versos? São 14, tem aqui 52 versos, um para cada semana do ano, né? Mas é uma história desafiadora. E o título que eu dei aqui, olhando outros títulos que foram dados aí nos comentários, um voto insensato e uma desculpa esfarrapada. Um voto insensato. Nós vimos aqui o primeiro texto que está combinando aqui, né? Diz assim, com muitas palavras o pecado está presente, Provérbios 10, verso 8. Mas quem controla a língua é sensato. E nós vamos ver aqui a queda de Saul, infelizmente. Aquele bom garoto, humilde, lá do começo, que fazia o trabalho com afinco, agora gostou de ser rei. Gostou de ser paparicado. E quando a gente acha que é maior do que outras pessoas, a gente começa a ter problemas com essas pessoas. Problemas. Obstáculo do povo de Israel. Filisteus. Um obstáculo que não parecia um chiclete. Grudava na sola do povo de Israel, ou no cabelo, né? E não saía mais. Eles estavam toda hora ali impostos, destruindo coisas, matando gente. E eles possuíam o que eles chamavam de guarnição. As guarnições eram pequenos pelotões espalhados por todo o território conquistado nas cidades. Eles mantinham a ordem através desse pelotão, essa guarnição. Bom, Jonatas, que era o futuro rei, no caso de Saul morrer, Jonatas ocuparia, por isso que ele aparece mais aqui do que os seus irmãos. Ele tem outros irmãos, mas ele é o que mais aparece. E ele tem um papel fundamental aqui. Ele saiu com o seu escudeiro, eu não tinha medo nenhum esse rapaz, para enfrentar uma guarnição de filisteus. Seu pai não sabia que ele tinha saído. Ele encontrava lá em outra parte de Gibeá, sentado debaixo da árvore. É um rei, né? Ele está lá debaixo da árvore, com 600 homens protegendo a sua vida. Era um rei. E estava lá também Ahitube, não é YouTube, não, é Ahitube, irmão de Icabó. Lembra do Icabó? Foi-se a glória de Israel. Aí fala de Finéias, Eli e tal, sacerdote em Siló. Ahitube era um sacerdote, estava com a estola sacerdotal, a roupa do sumo sacerdote, estava levando esta roupa para o povo, para Samuel, para Saul, é muito essa aí, né? Para Saul, e o povo não sabia que Jonatas tinha saído. Então, o que é essa estola? Ela chegava e eles queriam conversar com Deus através da estola. É para ir ou não ir? Aí acende Turim, Urim e Tumim. É para ir ou não ir? Eles estavam trazendo, e essa estola ficava andando para lá e para cá. Bom, estavam lá os desfiladeiros. Jonatas estava infiltrado num desses desfiladeiros. O povo estava escondido, os soldados estavam escondidos ali ainda, alguns soldados. E ele se apresenta diante de uma guarnição. Nós vamos derrotar. E aqui a conversa dele com o seu escudeiro é impressionante. Porque ele tem a maior confiança em Deus que vai derrotar ali aqueles filisteus. Verso 6 eu vou ler agora. Você percebe que a gente tem que ler a Bíblia, né? Vamos lendo, vamos comentando. É assim que a gente faz aqui. Disse, pois, Jonatas, verso 6, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Quem são esses homens? Não são do povo de Deus? Passemos então, porventura o Senhor nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ele disse assim, não importa que estamos em poucos. Ele já tinha dedicado a outra vitória dele para Saul, né? Você lembra, né? Saul venceu lá a guarnição. Ele não estava preocupado com honra, com glória. Jonatas queria ver o seu país, o seu reino
bem controlado, fora desses braços horríveis dos filisteus. Fora desses filisteus. Então, ele diz assim, mas será que o Senhor não vai... O Senhor vence com muito ou com pouco, não tem importância, confiança em Deus, essa confiança foi muito boa. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. E eu vou aqui, estou contigo até sempre, até o final. Aqui um camarada fiel, hein? Estou contigo na morte, na alegria e na dor, né? Olha, pode contar comigo aqui sem problema nenhum, vou estar contigo. E eles então montaram um plano, eles iam aparecer. Se os soldados filisteus dissessem, subi a nós, então nós subiremos e saberemos que o Senhor está conosco. Se eles saírem atrás da gente, é porque o Senhor não está conosco. Aí a gente volta para o buraco e fica por lá, né? Então os homens da guarnição, ao serem abordados por Jonatas e o seu escudeiro, disseram exatamente a primeira frase, subi a nós, e olha o que eles disseram ainda, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na nossa mão. Vamos firmes. O Senhor vai nos entregar. E essa foi uma derrota bastante grande, que Jonatas e seu escudeiro mataram 20 homens naquele dia. 20 homens. Houve um grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Além da guarnição, eles tinham saqueadores ainda, tinham os ladrões. Temeram, até a terra estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul, né, em Gibeá, de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. A sua multidão, não tinha nada a ver com essa situação, né? Então disse Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós para provocar essa guerra. Jonatas começou a guerra. Quem fez isso? E eles chegaram à conclusão, era Jonatas. Jonatas tinha saído e livrou Israel disso tudo. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro. Eles começaram a batalha, 20 homens morreram e de repente os filisteus estavam brigando uns contra os outros. Porque Israel não tinha, lembra-se que Israel não tinha, eles só pegavam os despojos, as espadas, as lanças dos despojos dos reinos vencidos, das cidades vencidas. Então aqui começa um movimento todo, eles já começam a correr, os os filisteus, vai chegar a sua vez, filipenses, espera um pouquinho. Os filisteus estavam prontos para a guerra, então todos os homens de Israel se esconderam pela região montanhosa de Efraim e tal, porque eles foram para a guerra. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia e a batalha passou além de Bet-Avém. Então você vê aqui, foi uma batalha legal. Quem começa essa batalha? Jonatas. Lógico que ele ia buscar os créditos só para ele, mas a batalha estava lá, estava correndo. Agora, palavras insensatas deste rei que redundaram num transtorno tremendo. Ele fez um voto com o povo, e voto era uma coisa muito séria naquela época. O voto era uma coisa muito séria. Então eu tomo um voto de não vou comer tal, e não come tal coisa. E aqui, Saul tomou um voto pelo povo. E ele disse, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão, aquele dia inteiro. Eles tinham que cumprir a tarefa, um voto maluco, porque quem está na guerra está gastando muita energia, precisa comer alguma coisa. Por outro lado, Jonatas estava chegando e entrou no bosque, o bosque estava forrado de mel, o mel escorria o mel. E o povo não pôde fazer nada, não pôde botar o mel na boca, eles não podiam comer. Tinham feito um voto maluco. E eles estavam já se arrastando no chão. Jonatas não sabia de nada, fez o quê? Pegou a ponta da sua vara, mel, e comeu mel. E a Bíblia diz assim, os seus olhos brilharam. Ele teve energia. É a mesma coisa trocar pilha, né? Teve energia.
E foi. E ainda disse uma frase aqui: meu pai turbou a terra, ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco de mel. Porque ele fica sabendo que o pai tinha feito esse voto maluco. E ninguém podia comer, senão morreria. Estavam exaustos os soldados e chegou a noite. Os filisteus já... filipenses, na minha boca está saindo filipenses. Os filisteus foram vencidos e o povo estava cansado. Lançaram mão dos despojos e comeram ovelhas, bois, bezerros, mataram no chão ali mesmo e comeram com sangue. Você sabe que isso era proibido pela lei. Não coma com sangue, de jeito nenhum. Isso pode trazer problemas de saúde. Não coma com sangue. Não façam isso. E eles fizeram isso e foram repreendidos por Saul. E, né, como é que vocês fazem isso? Não comam mais com sangue. Ele provocou tudo isso, né? Foi bem insensato tudo o que ele tinha feito. Bom, agora veio um julgamento insensato. Ele queria saber quem é que comeu. E Jonatas se apresenta e diz: eu comi. Verso 43, então somente provei um pouco de mel da ponta da minha vara e olha, e foi muito bom, estou pronto para morrer, pode me matar. E olha o que o pai fala, né? É muito insensato esse Saul. Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerás, Jonatas, não importa. Eu falei, palavra de rei, não volta atrás. O povo se voltou contra Saul e disse: que é isso? Hoje Jonatas trouxe uma tremenda vitória para todos nós. Começando lá com a pequena guarnição, abriu o caminho. Como é que vamos tirar a vida dele? E diz ainda que, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. Saul era maluco mesmo. Era muito maluco. Saul perseguiu os filisteus, eles foram para sua terra. Até o final da vida de Saul, os filisteus tinham problemas com o povo de Israel. E ele teve problemas, né, com os filisteus. Ele pelejou, ganhou vitórias, muitas vitórias sobre Moabe, Amon, Edom e outros aqui. Ele era vitorioso. Ele era vitorioso. Aí dá a família dele aqui os nomes dos seus filhos. E ele continuou na guerra com os filisteus até o final da vida dele. Bom, aqui nós vemos a continuação da decadência espiritual de Saul. Saul que agora estava olhando mais para o seu interior, né? Gostou de ser rei, bom. Gostou de receber elogios, presentes. Gostou de não se envolver tanto na guerra e mandar os outros para frente ali. De receber as glórias das guerras dos outros. Você vai ver lá com Davi, ele muito bravo, porque os louros da vitória iam para Davi. Para ele também, mas para Davi muito mais. E aí surgiu um ódio tremendo contra Davi, nesse sentido. Mas ele era um homem insensato. Ele era um homem insensato. E estava se afastando de Deus. Então, a gente também não pensa assim, quanto mais longe de Deus, mais perto de Satanás. Não tem esse caminho, sabe? Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Aqui Saul deu os passos para se afastar de Deus. Ele falava em Deus, ele buscava Deus, ele queria saber se devia ir ou não para uma batalha, mas Deus não estava no seu coração. Que Deus esteja no seu coração, sempre. Você não o troque por nada. Vamos orar? Pai bondoso, nossa gratidão por esse dia, gratidão pela palavra, e nós não queremos, Senhor, passar por uma decadência espiritual, nós queremos crescer espiritualmente. E sabemos que o grande segredo para isso é colocar o Senhor em primeiro lugar e a sua palavra em nosso coração. Ajuda-nos para que isso seja uma constante verdade em nossa vida por Jesus. Amém.